que a visão sistêmica se ampliasse para a tomada de decisões que essas pessoas com grande responsabilidade tinham nessa organização. Também aqui foi possível, dentro dessa reflexão, das conversas e desse processo, visualizar quais eram os espaços de bem-estar, de mal-estar e que era o que se pretendia conservar como organização. Uma das coisas mais importantes, uma das coisas que teve mais sentido, não em todas as pessoas do grupo, é preciso ser honestos, foi sempre ter no centro o cuidado pelo autorrespeito, um olhar sistêmico das decisões, das tarefas e responsabilidades, e sempre gerar como gestor, como gerente ou diretor, espaços para a co-inspiração e a colaboração com meus colaboradores. Nas tarefas da organização, refletir como fazemos, o que é fundamental para o fazer de qualquer organização e para a tomada de decisão dos diretores. Verificar como estou fazendo o que estou fazendo abre um mundo de possibilidades e refletir sobre as consequências dos meus fazeres me torna ainda mais responsável e mais ético, se é que eu tenho a consciência dessas consequências. E também não deixar que os espaços de bem-estar não existam. Um grande erro em algumas organizações é que os espaços de mal-estar sejam escondidos embaixo do tapete, a fim de produzir. Muitas vezes é preferível, e isso foi conseguido de alguma forma, é preferível conversar sobre isso, porque acho que é a única forma de resolver e enfrentar esses espaços de mal-estar, sabendo o que queremos conservar no nosso bem-estar. Então, coincidentemente, no último processo EMO, abriu-se uma possibilidade de poder refletir e aprofundar mais a questão. Foi um espaço de encontro realizado no deserto do Atacama, no norte do Chile. Algumas pessoas, de posições estratégicas da organização e que eram capazes de convergir olhares e trazer um olhar de diferentes pontos, e conviver com esses olhares, nós fomos chamados pela presidência do sistema a vivenciar também um processo profundo e inovador no deserto do Atacama, com a escola matrística, nos fundamentos do biologia cultural e estando nesse entendimento. E neste espaço físico, que é o deserto do Atacama, nós pudemos nos encontrar com olhares diferentes da organização. Fortalecer os nossos laços profissionais, ampliar a nossa mirada e iniciar, a partir daquele momento, um processo intenso de transformação na convivência. Foi um período muito rico, muito especial, onde nós tivemos muitos avanços na relação, e quando, na verdade, hoje nós conseguimos distinguir que nós nos preparávamos naquele momento para viver um grande processo de co-inspiração. E esse grande processo de co-inspiração, ele foi possível viver num projeto que deriva de todo esse processo intenso de educação corporativa que nós chamamos, que foi chamado de mapa sistêmico dinâmico. O mapa sistêmico dinâmico foi uma ideia concebida e que se traduziu em um projeto que era, sobretudo, fazer duas coisas. A primeira, um mapeamento ou um acompanhamento de qual era o espaço de relações que muitas vezes impedia que a gestão e as relações fluíssem a fim de gerar um espaço de bem-estar.
E a outra questão importante era mostrar ao presidente da organização quais eram os pontos cegos que, de alguma forma, ele tinha na sua gestão. Porque devemos considerar que essa organização atualmente tem 3.400 colaboradores e tem, se não me engano, 15 ou 16 diretores, uma gama aproximada de 120 gerentes de linha. Então, a tomada de decisões, muitas vezes, não é que não quisesse, não podia ver as dimensões que as decisões que eles provocavam na organização. Este mapa sistêmico dinâmico baseou-se, digamos, na lei metasistêmica, em que temos de colocar a visão no processo e não no resultado. Isso muda tudo. Geralmente, nesta cultura e nos fazeres de cada um, a visão está no resultado, no número, nas conquistas. Mas perdemos o processo e, desta forma, não podemos ver como estamos fazendo o que estamos fazendo para melhorar, a fim de obter os resultados que, num tempo zero, nós pretendemos ter. Me parece... Tínhamos claro qual era o propósito do mapa sistêmico dinâmico, mas estávamos abertos a vivenciar um processo de coinspiração e lançarmos nesse processo de coinspiração das ações oportunas para ampliar os espaços de bem-estar dentro da nossa organização. Não por acaso nós temos um café de fundo nessa tela, porque nós vivenciamos esse processo escolhendo um lugar diferenciado para essa coinspiração. E, normalmente, ela se dava em torno de um bom café. E distinguimos como uma grande ação oportuna. Nós vivenciamos esse ano, estamos vivenciando um processo de transição. O nosso presidente, Rodrigo Rocha Loures, depois de 8 anos de gestão, está encerrando um mandato. E nós distinguimos, nesse momento de transição, uma grande ação oportuna, junto com o presidente, coinspirando com ele. Qual é? Historicamente, as organizações dessa natureza têm muitas perdas no processo de transformação, sobretudo no que diz respeito ao cuidado com a cultura organizacional. E nos pareceu muito oportuno zelar pela cultura organizacional, trazendo à mão a consciência de um processo vivido. Então, nós, a partir daquele momento, reunimos esforços para mostrar a consciência do processo de transformação e mudança cultural que tinha acontecido até aquele momento e que nós gostaríamos de conservar. Qual era o impacto social das ações do sistema FIEP? Quais eram os grandes resultados dessa gestão em termos qualitativos e em termos quantitativos? E, sobretudo, qual era a visão de futuro construída por todos, baseadas naquilo que queríamos conservar? Mais do que demonstrar resultados naquele momento, era preciso compartilhar o entendimento de uma dinâmica de transformação cultural, organizacional e social, de maneira tal que a presidência do sistema FIEP e cada colaborador distinguisse e revelasse pela sua experiência o valor da sua contribuição em todo o processo vivido. Também era oportuno revelar as pessoas que trabalharam todos os dias para que o sistema FIEP construísse resultados extraordinários. E também imaginamos que podia ser possível viver tudo isso a partir de uma conversa intensa, profunda do presidente, onde ele convidasse e co-inspirasse uma vez mais com todos os 3.200 colaboradores do sistema FIEP. E foi aí que nasceu esse grande encontro Fazendo História para melhorar a vida das pessoas. E no lugar de nós temos pessoas com medo, com receio, na expectativa negativa de uma transição, nós tivemos pessoas fortalecidas pela descoberta de que elas vêm fazendo diferença na história do sistema FIEP. E é esse o processo que a gente vai
mostrar agora. Y que vienen haciendo diferencia. E que vem significando diferença e são parte de toda essa conquista, de todo este resultado que foi obtido por essa organização. Não só em termos do seu trabalho, mas o comprometimento e a paixão que eles colocam no trabalho que realizam no dia a dia. Nesse processo quisemos evidenciar a humanização do sistema FIEP, que trouxe como consequência e não como fim em si mesmo resultados extraordinários. Quisemos, na verdade, com esses encontros, que nós vamos mostrar uma pequena amostra para vocês, trazer a consciência da boa terra que se vive no sistema FIEP. E então, inicia-se a grande conversa em toda a organização. Nós tivemos a nossa presidência conversando durante 2 semanas com todos os colaboradores do sistema FIEP. E foi assim extremamente emocionante nos depararmos nesses encontros com grupos de 300, ia crescendo, né? 500, 800, 1000 colaboradores, eram sempre grupos grandes, que ficavam no mais profundo silêncio no momento em que eram convidados a parar e pensar em tudo aquilo que fizeram nesses últimos 8 anos. Nesse sentido, eu acho que o nosso intento, ele resultou, porque a gente conseguia perceber que ali, naquele momento, organizado para um encontro entre o presidente e os seus colaboradores, as pessoas se permitiam, elas paravam para refletir, para lembrar, para pensar, para compartilhar experiências transformadoras, e o espaço emocional da organização foi se transformando na medida em que estas conversações aconteciam. Entre o começo do encontro e o fim do encontro era um processo, e entre um encontro e outro encontro era outro processo. E foi um crescente, em que a gente percebe e percebia cada vez mais alegria, entusiasmo, leveza, e as pessoas inteiras, extremamente criativas, presentes de uma maneira até então que parecia impossível ou era desconhecida, né? Na mais profunda entrega do conversar e lembrar, e tentando identificar o que elas gostariam de conservar e o que deveriam fazer para conservar esse bem-estar nos momentos que viriam a seguir. Para mim, Para mim, o inédito, mais inovador de tudo, deste processo, fazendo histórias, foi que uma organização parasse, se desse tempo de refletir sobre como tinham feito o que tinham feito, como tinham obtido os resultados que tinham obtido, e ao mesmo tempo refletir sobre como estavam fazendo o que estavam fazendo e o que queriam conservar para o desenvolvimento e para o próximo espaço ou para o próximo ciclo que vinha ou que estava por vir nesta organização. Isto, para mim, pelo menos, foi a parte mais inovadora, que uma organização parasse para pensar sobre isso. E eles tiveram um desenho básico onde ele iniciava com o líder maior da regional ou da unidade, fazendo o resgate de uma convicção, porque nem todas as pessoas estavam lá no início, em 2004, quando houve um convite para nos tornarmos uma organização que aprende continuamente. Então havia o resgate dessa convicção e logo em seguida nós fazíamos um convite para que as pessoas de fato estivessem inteiros e presentes para um grande aprendizado na convivência. O líder destas regionais trazia à mão os resultados extraordinários que foram construídos, né, com números mostrando o quanto tínhamos superado as metas, mostrando a potência que nós éramos. E logo em seguida, o presidente falava de qual era o propósito dessa grande conversa. Ele teve um ato de profunda gratidão pelo trabalho de cada um,
dentro da organização. Ele resgatou nessa conversa o significado do trabalho de cada um, que fez aqueles resultados que tinham